MPA. Eu não estou conseguindo ler vocês. Deixa eu abrir meu Teams aqui, que aí eu consigo. Só quero ver o bate-papo. Cadê? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar da parte 2, né? Algumas outras classes aí de fármacos, como agonistas alfa-2, que hoje compõem boa parte aí dos nossos protocolos de MPA, os opioides, os anticolinérgicos, que tem uma funçãozinha um pouquinho diferente na medicação pré-anestésica. E aí vou deixar como exercício para vocês pesquisarem sobre a classe de antagonistas de receptores NMDA. Vou discutir um pouquinho sobre eles, mas vou deixar a pulguinha atrás da orelha para vocês pesquisarem, ok? Bom, uma classe de fármacos que vem ganhando aí um espaço, né, um espaço importante dentro da anestesia veterinária. Na verdade, a gente já usa eles há algum tempo, porém a gente tem melhorado cada vez mais, né, essa molécula. São os agonistas de receptores alfa-2 adrenérgicos. O próprio nome já está falando, né? Então, pelo nome, pela classe farmacológica, a gente já consegue saber qual é o mecanismo de ação, onde que eles agem, né? Então, eles agem simulando, mimetizando a ação de receptores adrenérgicos do tipo alfa-2. O efeito que a gente observa com relação a essa ativação é um efeito sedativo central, então ele promove um efeito de sedação no paciente. E existem receptores alfa-2 adrenérgicos também em regiões periféricas que estão relacionados, tanto periférico quanto medular, que estão relacionados com analgesia visceral e medular, tá? Então, a gente consegue um efeito duplo com esses fármacos, quando a gente utiliza aí na MPA ou também durante as anestesias. Então, eles são fármacos que a gente também vai falar lá durante as anestesias gerais, né? Eles são fármacos que auxiliam na anestesia geral. O mecanismo de ação deles está relacionado com receptores adrenérgicos. Aí a gente precisa relembrar um pouquinho de neurologia de novo, né? Aonde que é que estão localizados esses receptores alfa-2 adrenérgicos? Então, nós temos lá na fenda sináptica, né, central, 4 tipos de receptores, desculpa. Então, vou desenhar aqui 2 neurônios conversando. Então, nós temos receptores do tipo tanto centrais quanto periféricos, tá? Com relação a esses receptores adrenérgicos centrais, como é que é a disposição deles aqui? Nós temos 3 tipos de receptores que ficam localizados no neurônio pós-sináptico e um tipo de receptor localizado na membrana pré. Então, existem receptores do tipo alfa-1 pós, receptores beta-1 pós e receptores beta-2 pós. Nos periféricos também é praticamente a mesma disposição, tanto alfa-1, beta-1 quanto beta-2. E aí a gente vai ter efeitos diferentes e número de receptores diferentes dependendo do tecido. Mas hoje o que importa é a gente saber aonde está o alfa-2. Então, lá no nosso sistema nervoso central, o receptor alfa-2, ele fica localizado na membrana pré. Ele fica aqui, ó. Tá? Então, ele fica antes do efeito aqui, né, da fenda sináptica. Ele é um pé no freio do nosso sistema, porque o que é que a gente vai observar como efeito de alfa-1, beta-1 e beta-2? Atividade
é excitatória do sistema nervoso central, né? Então está relacionado ao quê? A atividade simpática, né? A situações de luta ou fuga. Então aumenta a frequência cardíaca, aumenta contratilidade cardíaca, melhora o volume minuto, melhora a ventilação, tem todos aqueles efeitos relacionados à atividade, né, de um tecido ou de uma célula. O alfa-2, ele diferente dos efeitos desse, ele tem um efeito inibitório sobre o neurônio pré. O que é que ele faz no neurônio pré-sináptico? Ele bloqueia a liberação de noradrenalina na fenda. Noradrenalina. Como que ele é ativado? Pelo próprio neurotransmissor. Tá? Então, quando eu tenho muita noradrenalina aqui, o que acontece? Em algum momento, né, essa noradrenalina também vai ativar esse receptor alfa-2 e vai fazer um feedback negativo para cá. É um pé no freio do sistema, é como se fosse assim, calma aí, para de jogar noradrenalina tanto para lá, porque eu já tenho uma atividade sendo exercida no neurônio pós ou no órgão ali de alvo. Então, vamos maneirar um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho a liberação de noradrenalina ali para a fenda, tá? Então, esse é o efeito que a gente observa quando esse receptor é ativado. E os agonistas alfa-2, o que eles fazem? Eles são ativadores, mimetizadores, né, desses receptores. Então, o agonista alfa-2, ele faz isso. Ele ativa essa classe de receptores, promovendo o quê? Uma diminuição da liberação de noradrenalina na fenda, tá? Na parte central, no nosso sistema nervoso central, o que é que a gente observa de efeito quando diminui a quantidade de noradrenalina sendo liberada na fenda? O efeito é sedação e analgesia visceral e medular, principalmente. Tá? Então, os receptores alfa-2 centrais e medulares, eles estão relacionados à resposta de estímulo externo. Então, a gente olhar para um lugar, a gente se movimentar, está relacionado aí à diminuição da atividade desses receptores. Então, quando eles são ativados, diminui um pouco essa resposta. Então, o efeito que a gente observa é uma sedação, né? Sedação é quando o meu paciente ou a gente não responde de maneira fisiológica a estímulos externos. Então, a gente fica sonolento, é um grau de sonolência, né, que a gente confere ali para o nosso paciente. E em contrapartida, como esses receptores estão localizados na medula espinal e eles participam do impulso ali da via da dor, então, quando ativados, eles diminuem, né, a frequência ali, essa condução da via nervosa. Então, por isso que eles também são analgésicos medulares e viscerais. Não é o melhor analgésico, mas eles potencializam bastante esse efeito. Então, usar agonista alfa-2 só como um analgésico não é muito inteligente, mas usar um agonista alfa-2 associado a outro tipo de analgésico é muito bom, tá? E a gente observa daí esse efeito. Então, quando vocês forem explicar, mas por que um fármaco que ativa um receptor adrenérgico causa sedação? Por causa dessa classe de receptores, que é um pé no freio do nosso sistema. Ele diminui a liberação de noradrenalina na fenda. Concordam comigo que quanto menos noradrenalina eu tenho na fenda, menor vai ser o efeito simpático. Por isso que a gente observa sedação nesse paciente, tá? Então, é por esse mecanismo que eles conseguem sedar, né, o animal. Então, o que a gente observa é isso, ó. Um agonista alfa-2, que é a dexmedetomidina, né, que está sendo simulada aqui na foto, foi administrada, ativou o receptor alfa-2 adrenérgico, e isso vai promover, então, um feedback negativo para a liberação de norepinefrina aqui na fenda, tá? Se eu não tenho norepinefrina na fenda, os receptores, seja ele alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, não vão ser ativados, tá? E isso, no sistema nervoso central, está relacionado com um efeito de sedação, de sonolência, tá? E eles são potentes sedativos.
Então, eles agem em receptores localizados tanto centralmente, quanto medular, quanto periféricos, tá? Eu já vou falar com relação a esses receptores periféricos, qual que é o efeito. Não está relacionado à sedação, está relacionado aos efeitos colaterais, na verdade, do fármaco. Porque o nosso objetivo, quando a gente usa, é sedar, por causa desses receptores aqui, centrais. Só que eu tenho que saber que existem receptores em diversos sistemas, né? Tanto centrais quanto periféricos. Os periféricos é que vão promover um efeito adverso ali com relação ao fármaco, tá? Em maior ou menor grau. Quem são os agonistas alfa-2 adrenérgicos? Aqui está sendo descrito na sequência de quem veio primeiro, quem foi fabricado, produzido primeiro, quem é o mais recente, o mais novo, a molécula mais atual, tá? Então, bem antigamente, a gente utilizava a xilazina, que é um agonista alfa-2 adrenérgico. Aí depois a gente melhorou essa molécula e descobriu a detomidina. Então, tudo isso são moléculas parecidas, porém melhoradas, com relação ao efeito adverso. E aí, hoje, a gente tem aí no mercado, principalmente o mercado, né, aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de usar a dexmedetomidina, que é uma evolução do fármaco, tá? Qual é a diferença entre esses fármacos? Todos eles vão ter uma ação, a ação ela é seletiva, porém ela não é específica. O que significa isso? Significa que eles não agem só em um tipo de receptor, eles têm uma preferência, uma predileção, mas eles não vão agir só em um grupo de receptores. Que tipo de receptores, além do alfa-2, a gente observa como efeito? Receptores do tipo alfa-1, tá? Receptores do tipo alfa-1, os periféricos, principalmente, eles estão muito relacionados aos efeitos adversos dessa classe. O que é que a gente observa de efeito adverso? Um aumento da resistência vascular sistêmica nos primeiros 10, 15 minutos de administração do fármaco. Então, quando a gente terminou de aplicar, a gente nota esse efeito, depois ele balanceia, ele equilibra depois desses 10, 15 minutos, mas de início é um efeito assim bem evidente. O aumento de resistência vascular sistêmica causa o quê? Uma hipertensão arterial. Então, nos primeiros minutos de administração do fármaco, a gente nota que o paciente ele tem um grau, né, de moderado a alto de hipertensão. Depois de 10, 15 minutos, a pressão dele tende a baixar e a normalizar, tá? E isso faz com que diminua a atividade do nervo vago, tá? Isso tudo é reflexo, na verdade é um controle fisiológico para que a parte hemodinâmica não entre em colapso. Então, aumenta a resistência vascular sistêmica e automaticamente diminui a atividade do nervo vago. Isso são efeitos dessa classe, tá? Quanto mais seletivo for o fármaco, ou seja, quanto mais ele tiver afinidade pelo receptor alfa-2, menos ele vai agir em alfa-1. Então, imagine isso como uma balança. A xilazina, ela tem uma relação de afinidade de 160 para 1. O que significa isso? A cada 160 receptores alfa-2 ativados, um alfa-1 vai ser ativado. Então, significa que ela tem uma paixão maior por alfa-2. Mas, depois de ligados 160 receptores, um receptor alfa-1 vai ser ali ativado, tá? Quando a gente pensa em administração de uma quantidade ali de moléculas, para a parte hemodinâmica, isso não é muito bom, porque um pouquinho do fármaco que eu administro, eu já vou ter ali um efeito alfa-1 evidente. Tá? Eu teria que administrar uma dose muito, muito, muito baixa e nem causaria sedação assim. O que é que a gente começou a observar? Que se a gente mudasse essa relação, se a gente deixasse essa relação mais distante, seria melhor. Por quê? Porque eu quero efeito alfa-2, eu quero sedação. Eu não quero o efeito alfa-1, que é hipertensão e diminuição da atividade do nervo vago. Né? Eu não quero efeito hemodinâmico. Isso aqui, ativação de receptor alfa-1 está relacionada à parte hemodinâmica, que seria ruim, tá? Então, o que é que os pesquisadores, né, quem trabalha aí com
pesquisa, né, de novas moléculas, o que eles perceberam? Vamos tentar deixar essa molécula diferente, né, mais pura possível, e para que ela tenha uma afinidade muito maior para o receptor alfa-2. Então, quando eles fabricaram, né, eles desenvolveram a detomidina, olha só como já melhorou. Então, a gente deixou ela uma afinidade de 260 para alfa-2 para 1 de alfa-1, ou seja, muito mais fármaco vai querer ativar alfa-2. Então, se eu administrar a mesma dose, a maioria deles vão para receptor alfa-2. E aí vem uma molécula ainda melhor, que é a dexmedetomidina, tá? Ela é extremamente específica. Não é 100%, mas ela é bem específica. Então, na dexmedetomidina, a gente nota que ela tem uma relação, né, de afinidade de 1620 para 1. Ou seja, maior parte do fármaco, quando a gente administra, vai ativar receptores do tipo alfa-2 e não alfa-1. Isso confere uma estabilidade hemodinâmica muito melhor em relação aos fármacos que não têm essa seletividade e uma mudança, né, na hemodinâmica muito menor. Tá? A gente não observa tantos efeitos hemodinâmicos assim. Tá? Então, o que é que a gente observa de efeitos hemodinâmicos que a gente precisa considerar com relação a essa classe? Tá? O primeiro que eu vou chamar a atenção aqui é relacionado à parte vascular. Então, como, por menor que seja, eu tenho efeitos em receptores do tipo alfa-1, a gente observa aumento de resistência vascular sistêmica, tá? O aumento de resistência vascular sistêmica causa o quê? Um aumento da pressão arterial. Geralmente nos primeiros 15 minutos da administração do fármaco. Geralmente, tá? Quanto melhor a molécula, menos evidente aí é esse efeito. Por causa desse aumento da resistência vascular, o que o organismo entende? Ele fala assim, opa, mas tá todo mundo vasoconstrito. Se eu aumentar muito o trabalho do coração, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vencer esse aumento de resistência aqui contra ele, né, depois dele. Então, como uma forma reflexa a esse aumento de resistência, a gente observa que o organismo, ele diminui a frequência cardíaca. Ele diminui ali o número de vezes que o coração vai bater para que ele não tenha que vencer essa resistência durante esse período. Então, junto com o aumento da resistência vascular sistêmica, a gente observa uma diminuição da frequência cardíaca que é reflexa. Tá? Então, quando a gente usa agonista alfa-2, é normal, principalmente nos 15 minutos iniciais da administração, que o paciente tenha bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, tá? Isso é reflexo do aumento da resistência. A hora que começa a normalizar, a frequência tende a subir. Tá? Então, isso é um efeito hemodinâmico que a gente precisa considerar e, óbvio, a gente precisa monitorar. Tá? Quando a frequência baixa demais e a resistência sobe demais, a gente está fugindo muito da hemodinâmica fisiológica. Então, isso não é legal, tá? E aí a gente já vai falar mais para frente como que a gente reverte esse caso. Mas se você usar uma dose muito, muito alta de agonista alfa-2, isso aqui vai desequilibrar totalmente. Então, você vai ter uma frequência cardíaca muito baixa e uma pressão arterial muito alta. Tá? Lembrando que a hemodinâmica ela tem que rodar redondinho, né? Tem que estar tudo ali dentro do fisiológico. Fugiu muito do fisiológico, isso já não é normal. Além da parte vascular, a gente tem um efeito cardíaco importante que está relacionado à diminuição da atividade do sistema de condução cardíaca. Então, o que o agonista alfa-2 faz? Ele lentifica, ele deixa mais lento a atividade de condução do nódo sinusal, ou seja, vai pronunciar ainda mais essa diminuição de frequência cardíaca. E uma coisa que a gente precisa se atentar, e isso aí tem que monitorar mesmo, que é do nódo atrioventricular, tá? Vamos relembrar onde que ele fica? Então, coraçãozinho.
Nódo sinusal localiza-se lá na bifurcação das veias cava no átrio direito. Do nódo sinusal sai um grupamento de células, né, que vem aqui para os dois átrios e chega até o centro do coração. A condução, ela só passa para o ventrículo através desse grupamento de células, que é o nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular descem dois feixes que vão para os ventrículos e vão chegar até a lateral ali da parede dos ventrículos. Então, esse é o sistema, a ordem do sistema de condução. Nódo sinusal dispara, envia informação para átrios, chega até o centro do coração. No nódo atrioventricular, esse impulso é passado para os ventrículos, tá? Os agonistas alfa-2, eles lentificam o sistema de condução. Então, eles deixam essas células meio lentas, meio preguiçosas. O impulso ali elétrico vai ser diminuído, tá? Então, elas ficam um pouco mais preguiçosas. Por conta disso, esses fármacos, eles podem predispor a arritmias. Quais arritmias? Aquelas que estão relacionadas ao nódo sinusal, ao nódo atrioventricular e ao sistema de condução como um todo, tá? Então, a gente pode observar arritmias de frequências baixas, como a bradicardia, que ela vai ser mais evidenciada ainda quando eu tenho aumento da pressão arterial. Então, esse paciente pode ter uma bradicardia intensa, tá? Tem uma forma da gente corrigir essa bradicardia intensa. E além de bradicardia, ele pode silenciar um pouco, deixar um pouco lento o nódo atrioventricular. Aí imaginem o seguinte, se eu estou falando que o único ponto de passagem do impulso elétrico para o ventrículo silenciou, parou de conduzir o impulso, essa arritmia está relacionada com ausência de atividade elétrica do ventrículo. Opa, aí a gente falou de uma arritmia que é um pouquinho mais grave. Tá? Porque se o impulso elétrico não chega em ventrículo, ele não contrai. Se ele não contrai, não tem débito. Então, são arritmias que necessitam daí de intervenção, tá? Esse tipo de arritmia leva um nome, que são os bloqueios atrioventriculares, tá? E aí existem várias classificações para esses bloqueios que a gente vai ver lá na aula de eletro. Não é importante hoje que a gente classifique esses bloqueios. E sim que vocês entendam que essa classe de fármaco pode silenciar tanto o nódo atrioventricular que os ventrículos não recebem o impulso elétrico. Se o ventrículo não recebe impulso elétrico, isso não gera débito. Então, os bloqueios atrioventriculares, que são consequências da administração dos agonistas alfa-2, eles precisam ser corrigidos, tá? Então, quando chega nesse ponto, a gente precisa corrigir, tá? Então, são situações hemodinâmicas que o anestesista tem que ficar de olho. Paula, vai acontecer com todo mundo? Não, tá? Quando utilizado na dose correta, na infusão correta, e no paciente, né, que não tenha nenhuma alteração hemodinâmica, esses fármacos são bem seguros, tá? Isso pode acontecer num paciente rígido? Pode. Ele pode ter aumento de pressão, diminuição de frequência, ele pode ter arritmia mesmo não sendo cardiopata, tá? A vantagem dessa classe é que a gente consegue reverter. Então, muitas vezes, dependendo do paciente, eu uso uma dose, aí para aquele paciente em particular, a dose foi muito alta. O que a gente faz? A gente reverte, tá? Uma vez que eu reverto o fármaco, eu reverto também o seu efeito adverso, tá? Então, isso é uma vantagem ali, frente a outras classes de fármacos. O que é mais importante é que a gente saiba monitorar e saiba que isso pode acontecer. E que quanto mais próximo da hemodinâmica normal, melhor é o meu protocolo, tá? Então, não é legal mudar tanto essa característica hemodinâmica. Uma coisa que às vezes até eu fico um pouco irritada, né, até por da fisiologia, é quando as pessoas postam, porque esse efeito aqui, ó, de aumento da pressão arterial é visto como algo bom. Porque a anestesia, de um modo geral, ela é um evento, ele é um evento hipotensivo. A maioria dos fármacos baixa a pressão, né? Em sua grande maioria, baixa a pressão. Então, quando a gente vê que a pressão está levemente alta na anestesia, algumas pessoas acham, nossa, que legal, hemodinâmica tá boa. O ideal, gente, é que eu não mude
nada das variáveis hemodinâmicas durante a anestesia. Essa é a anestesia ideal, tá? E aí a gente tem que relembrar um pouquinho do que é variável hemodinâmica. Ai, mas se subir a pressão tá bom. Não, não tá bom. Né? A hemodinâmica, ela depende do quê? Para eu entregar oxigênio para todo mundo, ou seja, para eu garantir débito cardíaco, eu tenho que ter um volume sistólico e uma frequência cardíaca normal, certo? Então, essa variável aqui, ela não pode mudar. Ah, mas se eu subir a frequência, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, porque você mudou a hemodinâmica, né? Se a gente ainda for puxar um ganchinho para cá, o volume sistólico, ele é dependente de 3 fatores, né? De pré-carga, que é volume, de pós-carga, que é a pressão arterial, a resistência, né, vascular sistêmica, e da contratilidade do coração. Então, posso mudar o coração? O ideal é que não. Posso ficar mudando o volume durante a anestesia? O ideal é que não, é que eu deixe um volume fisiológico. Posso ficar mudando a pressão arterial durante a anestesia? O ideal é que não. O ideal é que eu mantenha essa fórmula dentro do fisiológico. Essa é a anestesia ideal. Tá? Então, algumas pessoas defendem o uso de agonista alfa-2 na anestesia, porque eles causam aumento da pressão arterial, mas aumento da pressão arterial não é legal, o legal é que a pressão fique normal, tá? Postar que a hemodinâmica tá ok porque a pressão tá alta, hemodinâmica não tá ok, se a pressão tá alta não tá ok. Ah, eu não tenho medo de frequência baixa, porque tá tudo bem, é agonista alfa-2. Você tem que ter medo de frequência baixa. Qual que é a frequência normal daquela espécie? Eu tenho que tentar, pelo menos, ficar próximo. Na anestesia, a gente aceita algumas mudanças, mas porque essas mudanças, elas são relacionadas ao evento anestésico. Agora, conviver com mudanças muito absurdas, isso não é legal, tá? A gente tem que tentar deixar o paciente o mais próximo do fisiológico possível, tá? Levem isso para a vida. Então, trabalhar com uma frequência num cão de 30 e uma pressão de 150, 160 não é saudável, tá? Ah, mas tá bom. Não, mas não é saudável, tá? Bom, o que passaria primeiro na nossa cabeça quando a gente se depara com um paciente com uma frequência muito baixa? Tá? Então, vocês já viram lá na aula de farmacologia que qual é a maneira que a gente corrige bradicardia anestésica? Utilizando anticolinérgicos, que é a atropina, tá? Só que o que a atropina vai fazer aqui? Ela vai aumentar a frequência cardíaca, que é o que a gente vai precisar. Só que o problema não foi inicialmente a frequência cardíaca, não foi a resistência que aumentou? O que é que a gente vai ter de consequência quando a gente utiliza a atropina? Um aumento da frequência cardíaca, associado ao aumento da resistência vascular sistêmica pelo agonista alfa-2, e isso tudo faz o nosso sistema hemodinâmico entrar em colapso. Porque você imagina, é a mesma coisa que eu botar fogo dentro de uma sala e fechar a porta, fazer com que saia só um aluno por vez. O que vocês acham que vai acontecer lá dentro? Colapso total, tragédia, tá? Não queremos tragédia. Então, a resolução não é essa de imediato, tá? Então, utilizar anticolinérgico como a atropina com agonista alfa-2 para tentar resolver a frequência cardíaca é pedir para o miocárdio consumir mais oxigênio que ele não tem. Isso piora a perfusão cardíaca e isso faz com que a hemodinâmica entre em colapso, porque o seu problema está aqui, ó, e não necessariamente aqui, tá? A atropina, ela vai agir aqui. Ela não diminui resistência, ela não melhora, ela melhora a pressão a custo de aumento da frequência. Só que se eu aumentar a frequência sem resolver a pressão, isso faz com que o meu sistema entre em colapso, tá? Isso aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio, esse coração ele vai entrar em um fadiga, né? Então, é perigoso fazer essa associação. Uma vantagem que a gente tem da classe é que a gente tem reversores. Então, a primeira saída, quando vocês se deparam com aumento de pressão arterial, quando usa agonista alfa-2, é utilizar os reversores e não ir para atropina, tá? Aqui é um vídeo só mostrando o efeito do agonista alfa-2. A gente usa muito agonista alfa-2 em
cavalo, né? Porque ele tem um bom efeito. Eu nunca sei como é que eu volto pra cá. Peraí. Aí, achei. Então, esse aqui é um paciente que vai passar, né, por uma cirurgia. Foi feito o agonista alfa-2, e olha só, uma característica bem importante da gente avaliar no cavalo é que ele abaixa a cabeça. Então, ó, foi feito acesso, né, mostrando só, a gente faz intravenoso no cavalo, no cachorro não. No cachorro a gente faz pela via intramuscular. Então, ó, voltou sangue, catéter tá no vaso, introduziu o catéter sem tirar o mandril. Verifica o que tá na veia, tá vendo? A gente só apertou, voltou sangue, então tá no vaso. Tá vendo como ele tá bem responsivo, né? Na hora de introduzir a agulha, tudo, óbvio, dói, né? No pescoço. Mas ele, né, respondeu. Tá com carinho, ó, desperto, ó. Aqui a gente faz só depois que você coloca o catéter, a gente faz um flush com solução fisiológica, só para não formar coágulo no catéter. A gente cola com super bonder de 1 litro. A anestesista adora super bonder de 1 litro. Ah, como é que tira depois? A gente arranca. Puxa e arranca. Não tem pelo, né? Então não tem problema. Não tem som mesmo, tá? Ó, ele tá bem responsivo, tá vendo? Qualquer barulhinho, ele... É que ele é tranquilo. Aí aqui eu vou administrar o agonista alfa-2 e aí a gente vai ver o efeito, né? O efeito sedativo. Peraí que eu li o bate-papo agora. Aí aqui é um animal que já foi preparadinho, né? Lá no começo do vídeo ele já estava sedado, ó. Tá vendo? Ó, a cabeça dele mais baixa, né? Quase encostando no chão, ó. Então isso é efeito de sedação, né? Para o cavalo. É que ele é baixinho, aí eu tive que baixar. Agora que eu vi no celular a pergunta do João Pedro, ele perguntou: deixa eu ver se eu entendi. Os receptores adrenérgicos recebem tanto neurotransmissores de adrenalina como noradrenalina. Como esse receptor alfa-2 tem relação com um efeito meio que oposto à adrenalina, por exemplo, a sedação. Ele vai bloquear, na verdade, os dois, né? É que a gente tem uma atividade muito maior de noradrenalina central do que de adrenalina, né? A adrenalina é mais periférica e a nora mais central. O bloqueio dos dois vai causar uma diminuição de atividade na fenda sináptica. Quanto menos nora eu tenho, menor é a atividade no neurônio pós. Deixa eu voltar lá. Quanto menos noradrenalina eu tenho aqui, menor vai ser a atividade aqui. Tá? Então, o que eles fazem é um feedback negativo, porque quando a gente ativa o sistema simpático, o que é que acontece? Libero neurotransmissor para cá, no caso a noradrenalina ou adrenalina, e elas duas vão agir nos receptores pós. O receptor alfa-2, ele bloqueia essa liberação. Então, se eu não tenho noradrenalina na fenda, eu não tenho atividade pós-sináptica. Quando a gente fala em atividade da noradrenalina em alfa-1 no coração, o efeito não é aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade? Centralmente, lá no nosso sistema nervoso central, não é esse o efeito que a gente observa após. A gente observa a progressão do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso vai ser gerado para cá, tá? Então, na situação de luta ou fuga, a gente fica mais esperto por causa desse efeito, tá? Então, o que a gente nota centralmente, quando ativa o receptor do tipo alfa-2, é um bloqueio dessa continuidade do impulso nervoso. Então, por isso é que a gente observa a sedação. JP, manda um joinha se ficou entendido, senão eu explico de novo.
A Giovana perguntou, explica de novo por que bloqueia o nódo. Ele deixa, Giovana, essas células do sistema de condução mais lentos. Ele lentifica o impulso elétrico das células do sistema de condução. Então, o que geraria um impulso de 70 vezes por minuto, quando a gente usa agonista alfa-2, esse impulso chega em 50, 60 vezes por minuto. Então, a gente diminui o impulso. Só que dependendo da dose que a gente usa, e às vezes até dependendo do paciente, é uma resposta que pode ser um pouco individual, essa lentidão ela é tão intensa que faz com que algumas células parem de disparar, tá? Que é o que acontece no bloqueio atrioventricular. Então imagina que só as células do nódo atrioventricular param de disparar. Se elas param de disparar, elas são o único ponto de passagem do impulso elétrico para baixo, para o ventrículo. Então, a gente vai observar como evento uma arritmia, né, que é classificada como bloqueio, porque eu bloqueio a atividade do ventrículo. Isso depende da dose que você está usando, do paciente que você está administrando a medicação. Então, por exemplo, tem raças que elas já fazem isso fisiologicamente. Os braquicefálicos, tá? Os braquicefálicos, eles têm um sistema de condução mais sensível a esse tipo de evento em relação aos outros, tá? Então, quando a gente usa agonista alfa-2 neles, a gente precisa ficar bem de olho com relação a essas arritmias, porque eles têm maior predisposição a esse evento em relação às outras raças. E não necessariamente ele tem que ser cardiopata para que isso aconteça, né? Tem animais que eles não são cardiopatas, você usa agonista alfa-2 e eles fazem arritmia. Ah, então eles são cardiopatas depois? Não, aquilo foi um evento relacionado à medicação, né? Aqui é um efeito pré e pós, então essa gatinha ela tá sem nenhuma medicação. Ó, então eu vou abrir, aí eu falo com ela, ela fala comigo. Ó, falando comigo, tá vendo? Bem espertinho, ó, né? Aí agora ela, depois da medicação, da pré-medicação, com agonista alfa-2. Foi feito dexmedetomidina nela. Olha como ela para de conversar comigo, ó. Eu toco nela, ela nem levanta a cabeça, ó. Mas tá vendo? Ela ainda tem reflexos ali protetores, ó. Ali eu tô testando o reflexo auricular, né? Tá quase ausente. Ó, bem relaxada, tá vendo? Então, essa é uma característica da sedação com agonista alfa-2. É um animal com pouca responsividade a estímulos externos, poucas, porque se eu fizer um barulhão do lado dela, pode ser que ela olhe, né? No caso dela, eu usei uma dose um pouquinho mais alta, então a resposta mesmo assim vai ser menor, mas ela ainda responde. Dá para fazer uma cirurgia assim? Não dá. Porque a hora... mas não causa analgesia medular? Mas não é 100%. Então, se, por exemplo, eu pinçasse a mão, ela ia puxar. Lentamente, mas ela ia puxar. Tá? Então, esse é o efeito que a gente observaria. E aqui a outra maluca, lembra que eu mostrei para vocês? Ela aqui, antes da medicação pré-anestésica. Olha a felicidade, olha. E aí, depois da medicação pré-anestésica com dexmedetomidina. Tá vendo? Ó, uma outra característica dos agonistas alfa-2 é que eles relaxam bem a musculatura. Então, por isso que o animal entra em decúbito. Existe uma diferença na resposta com relação às espécies. Por que o pônei não deitou? Porque os equinos, eles são um pouco mais resistentes com relação a decúbito em relação às outras espécies. Eu posso conseguir deitar um cavalo com agonista alfa-2? Pode, você tem que usar uma dose extremamente alta. E aí ele não consegue sustentar. Os ruminantes, eles já são mais sensíveis. Olha que louco. São uma das espécies mais sensíveis a agonista alfa-2. Tá? Então, a gente observa que os ruminantes, eles tendem a deitar depois que você aplica. Porque existe uma diferença no número de receptores e existe uma diferença com relação à sensibilidade ao fármaco, tá? Os ruminantes são os mais sensíveis com relação a essa classe. Outros efeitos adversos sistêmicos que a gente observa quando a gente usa essa classe. Eles diminuem a liberação de hormônio antidiurético,
tá? Então, isso faz com que o paciente, durante a administração, aumente a diurese. Então, é hormônio antidiurético. Se eu bloqueio o hormônio antidiurético, eu vou ter qual efeito? Aumento da diurese, tá? Isso, apesar de ser um efeito adverso, para algumas situações não é de tudo ruim. Então, como você mantém a diurese, você mantém filtração renal, para aqueles pacientes que têm alguma alteração renal, isso não é de tudo ruim, tá? Eu bloquear a filtração é que seria ruim. Então, eu mantenho ali a atividade renal. Inclusive, esse efeito está relacionado a uma nefroproteção, né, no paciente que tem alguma alteração renal. Então, os agonistas alfa-2 são classes que podem ser utilizadas em nefropatas. Agora, esse efeito aqui é ruim para algumas situações. Então, eles aumentam a atividade de células beta-pancreáticas. Para o paciente, para o felino que tem diabetes, esse aumento de atividade de células beta-pancreáticas é ruim, tá? Mesmo que seja por um curto período, 1 a 2 horas, mas para ele é ruim, porque eu aumento a disponibilidade de glicose sérica, né? Aumento a glicemia. Então, para o gato que é diabético, ele depende muito da retirada, na verdade, da glicose do sangue. Então, os agonistas alfa-2 para o gato que é diabético tem ali um efeito importante, mesmo que seja durante um período mais curto, mas tem um efeito que é importante, adverso. E a hipertensão sistêmica, né? Que é algo que a gente precisa monitorar, tá? Quanto mais seletivo alfa-2, maior vai ser a hipertensão sistêmica persistente. Então, aqueles 10, 15 minutos iniciais, com a xilazina, por exemplo, deu 15 minutos a pressão baixa, ao invés de subir. Então, inicia com uma pressão alta, depois de 15 minutos a pressão baixa. Ela tende a ficar de normal para baixa. Quanto mais seletivo para receptor alfa-2, maior vai ser essa sustentação da hipertensão. Por quê? Porque os receptores do tipo... Os receptores do tipo alfa-2 periféricos, eles estão relacionados a aumento da resistência vascular sistêmica. Ou seja, eu tenho 2 fatores que colaboram para isso. Perifericamente, esses receptores causam sedação. Centralmente eles causam sedação. Perifericamente, eles causam aumento da pressão arterial, tá? Isso, por um lado, é bom quando você sabe usar. Por quê? Porque a anestesia ela é um evento hipotensor, né? A pressão já vai cair. Então, quando a gente usa dexmedetomidina, o que a gente nota é que aquela hipertensão inicial, ela é sustentada por até quase 1 hora ali depois da administração, por causa desse efeito. Porque os receptores alfa-2 periféricos, eles estão relacionados à vasoconstrição periférica. Então, quanto mais seletivo para alfa-2, maior vai ser a pressão arterial durante um período ali prolongado, que é o que a gente nota com a dexmedetomidina. A xilazina, ela mantém a pressão arterial alta durante 10, 15 minutos, depois diminui. A dexmedetomidina não. Desde o começo do procedimento até ali 1 hora, né, depois da administração do fármaco, esse paciente ainda tem uma pressão arterial um pouco mais alta. Tá? Uma vantagem que a gente tem é que eu tenho uma classe de reversores, que são os antagonistas alfa-2. Então, efeitos agonistas são esses fármacos. Efeitos antagonistas são esses fármacos. Quando a gente administra um reversor, a gente está falando de uma competição, tá? Então, quando eu vou fazer um reversor de agonista alfa-2, eu estou, na verdade, provando essa competição. Existe uma dose, dependendo da dose que você administrou do primeiro, quanto que eu tenho que fazer do reversor, tá? Mas a gente vai fazendo umas provas de nível de reversão.
Então, pode ser que eu tenha que reverter só metade do efeito. E aí, a gente vai administrando até que haja um equilíbrio nessa competição, e aí eu diminuo, então, o efeito adverso, tá? Então, a ioimbina e o atipamezole são 2 fármacos antagonistas de receptores alfa-2. Eles agem de maneira competitiva. Então, quanto mais eu administrar, maior vai ser a competição e eles acabam retirando os agonistas alfa-2 ali do receptor do efeito. Lembra que eu não peço para vocês ficarem gravando doses, mas aqui no caso é interessante que vocês pelo menos entendam, tá? A dose que a gente utiliza em pequenos animais é de 0,5 a 1 miligrama de xilazina, só que olha o que aconteceu com a dose em ruminantes, tá? Então, ó, asterisco aqui para ruminantes, porque eles são mais sensíveis. Os ruminantes, eles têm número de receptores diferentes em relação aos outros animais, e eles têm uma sensibilidade muito maior em relação a pequenos animais e equinos, tá? Então, olha como a dose no ruminante é 10 vezes menor. Então, no ruminante, a gente faz de 0,05 a 0,2 miligramas por quilo. Enquanto que um cão, a gente pode fazer de 0,5 a 1 miligrama por quilo de xilazina, tá? No cavalo, é de 0,2 a 1 miligrama por quilo, tá? Então, aqui no equino, não muda muito do equino para o cão. Mas para ruminante, sim. Né, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque eles são muito mais sensíveis. E aí essa sensibilidade vai estar relacionada a efeitos adversos, né? E no caso de ovelhas, né, os ovinos, a gente não entende muito bem o porquê. Eu acredito que isso está relacionado à hipotensão, mas eles podem fazer edema pulmonar por uso de agonista alfa-2, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado em administração para ovelhas. Entre os ruminantes, quem são ruminantes? Bovinos, caprinos e ovinos, tá? Em relação à sensibilidade, os ovinos e os caprinos são mais sensíveis que os bovinos, tá? Então, os bovinos, eles têm uma sensibilidade, mas é menor em relação a ovinos e caprinos. Então, para caprinos, principalmente, tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. Sempre eu começo com a menor dose possível, e aí depois a gente vai subindo de acordo com a necessidade ou se tem realmente indicação, tá? Porque eles têm muita sensibilidade ao fármaco. Eles cedam ao ponto de deitar em decúbito lateral. Peraí que tem alguma pergunta. Alice perguntou da DH. Um dos efeitos dos agonistas alfa-2 é que eles bloqueiam a liberação de hormônio antidiurético. Então, o que o hormônio antidiurético faz? Ele vai lá nos túbulos renais e aumenta a reabsorção de água. Se eu aumento a reabsorção de água, o que é que vai acontecer com o volume urinário? Vai diminuir, porque eu estou colocando água para dentro ao invés de jogar para fora. Tá? O que os agonistas alfa-2 fazem? Eles bloqueiam esse hormônio. Então, o efeito, na verdade, vai ser de aumento da liberação de água para a urina, aumento do volume urinário. Então, o que a gente nota durante um período ali de anestesia com essa classe é aumento da diurese. Tá? Então, o paciente urina em maior volume. Gi, as células beta, elas estão relacionadas à disponibilidade de glicose sérica para, então, na sequência ser utilizada, tá? Então, tem todo uma atividade de aumento da glicemia para logo depois, então, ela ser utilizada, tá? No diabético, isso não é bom. Peraí que eu não entendi a última pergunta, Alice. A dexmedetomidina não seria... Eu não sei qual a hora que você fez essa pergunta. Acho que eu entendi agora. A Alice perguntou assim, ó. A dexmedetomidina não deveria ser melhor no sentido de manter a pressão arterial e não aumentar tanto?
ela aumenta tanto quanto os outros, tá? Então, o aumento vai ser igual. A diferença é que ela sustenta esse aumento durante um período maior, tá? Então, na verdade, a persistência da hipertensão, no caso, para a dexmedetomidina, que é maior. A xilazina, ela aumenta a pressão nos primeiros 10, 15 minutos, e depois a pressão cai, a pressão despenca. Isso é um evento ruim, porque a hora sobe muito e a hora baixa muito. A dexmedetomidina, ela é melhor porque ela sustenta essa pressão durante um período maior. Só que, em contrapartida, se essa hipertensão é muito evidente, que aí depende da dose, do tipo de paciente que você está usando, se ela persiste uma pressão alta por muito tempo, isso, em algumas situações, pode ser ruim. Isso, a Dex, ela deixa a pressão arterial. É de levemente a moderadamente, assim, não é absurdo. Depende da dose, né? Quanto maior a dose, maior a hipertensão observada. Mas ela é segura, hemodinamicamente ela é a mais segura. Por causa de não ter esses efeitos de hipertensão seguida de hipotensão. Tá? Como ela consegue sustentar, isso pela anestesia é melhor. Às vezes a gente até usa por conta disso, né? Por exemplo, eu vou usar um fármaco que eu sei que já vai baixar a pressão. Quando a gente associa com dexmedetomidina, a pressão tende a ficar normal e não alta. Agora, em quem que eu teria que tomar cuidado? Pense um pouquinho. Se eu usar Dex nesse paciente, seria ruim. Pensando em hemodinâmica. Lembram de alguém? Pensa em adição de efeitos. Nos pacientes que já são hipertensos, né? Então, se ele já entra para mim em cirurgia com uma pressão alta, né? Já é um paciente que tem uma pressão mais alta. E aí eu uso uma dose de dexmedetomidina de moderada a alta, a pressão vai lá pro chapéu, tá? Então, assim, para ele é perigoso. Cuidado só em definir assim, muita gente escreve, posta ou escreve assim, dexmedetomidina não é indicado no cardiopata. A palavra cardiopata, ela é muito abrangente, né? Cardiopata é alguém que tem doença do coração. Existem várias doenças do coração. Existem doenças que causam pressão baixa, existem doenças que causam pressão alta, existem doenças que causam diminuição de contratilidade. Então, tem situações clínicas específicas da cardiopatia em que a dexmedetomidina não é indicada, tá? Então, por exemplo, um paciente que tenha déficit de contratilidade e pressão arterial alta, para ele a dexmedetomidina é um pouco perigosa, tá? Porque ela vai aumentar ainda mais. Ela não melhora em nada o trabalho cardíaco. Então, por que eu vou usar para fechar mais ainda a porta, a via de saída do ventrículo, e fazer com que esse coração trabalhe ainda mais? Ele já não consegue contrair, tá? Então, não é que a dexmedetomidina não é indicada para o cardiopata, é que ela é utilizada em situações bem específicas, tá? Então, o paciente, por exemplo, que tenha pressão baixa e não tem tanto déficit de contratilidade, a dexmedetomidina não é de tudo ruim, tá? Então, ela tem aí as suas indicações bem específicas, né? A detomidina, em relação à xilazina e à dexmedetomidina, ela é um fármaco extremamente potente. O que significa isso? Que quando a gente vai fazer a relação de dose, o volume vai ser muito baixo. Então, em baixos volumes, eu consigo o mesmo efeito que os demais. Então, por isso que a detomidina é um fármaco que a gente usa muito em grandes animais. E eu tenho utilizado para animais de zoológico. Por quê? Porque o dardo que a gente faz para sedar, ele tem um volume máximo.
Então, no máximo 5 ml. Mais que isso, aí você teria que usar os dardos de rifle. E no zoológico, a gente chega muito perto deles, então não dá para usar rifle, a gente usa zarabatana. Então, para usar a zarabatana, no máximo 5 ml. Quando a gente vai fazer a conta de xilazina ou dexmedetomidina, o volume passa do dardo. Aí você teria que dar 2 dardos. Só que aí, quando você faz o primeiro, o leão já percebeu que você vai dar o segundo, e ele não deixa. Então, começa a ficar um pouco mais difícil. Então, eu tenho utilizado a Deto para me dar um volume menor e eu conseguir fazer um dardo só. Agonista tem indicação de administração intravenosa, intramuscular e sublingual. Eu não tenho não tenho boas experiências com sublingual, não. Tem gente que fala assim, ai, dá para usar em gato bravo. Gato bravo, você coloca o sublingual ou na boca, né? Intraoral mesmo. Ele faz fusquinha para você, você joga Dex lá. Eles salivam, eu não acho que ceda, tá? Eu não tenho boas experiências. Mas você consegue fazer nas duas administrações, tanto intramuscular quanto intravenoso. E tem algumas indicações de intratecal também, né? Pela via peridural. Tá? Também tem um bom efeito. Porque como ele age em receptores medulares, então você pode colocar pela via peridural. Tá? Então, a detomidina a gente não usa muito para pequenos. Cão e gato, não muito. Gato até daria, mas o cão não. Porque ela é extremamente potente. O volume vai ser muito baixo, tá? Não é aplicável aí na rotina. E aí a gente acaba utilizando mais a dexmedetomidina mesmo, tá? Paula, mas por que você está falando ainda da xilazina, da detomidina, se a gente tem a dex, que é maravilhosa? Porque existe uma relação de custo, né? Eu vou colocar aqui os cifrões. Opa, não é essa aula não, essa aula da tarde. Entrou a aula de técnica enxerida aqui. Essa é a diferença, tá? Por isso que às vezes a gente seleciona um fármaco ou outro. O custo, ele entra dentro de alguns cálculos. Então, a xilazina, óbvio, ela é mais barata, tem mais efeitos adversos, né? E ela seria indicada só para o paciente asa 1, né? É um bom fármaco para felinos. O gato, diferente do cão, ele consegue compensar um pouco mais essa alteração hemodinâmica. O gato, ele não tem tanta... Não é sensibilidade a palavra, mas ele não tem tanta predisposição à bradicardia quanto o cão. O cão é muito mais sensível a essa diminuição de atividade na frequência do coração. O gato não. O gato é um animal que ele está sempre com o sistema simpático ativado o tempo inteiro. Então, a sensibilidade dele para a bradicardia é muito menor. Ele não faz tanta bradicardia assim. O cão, sim, tá? Então, xilazina para gato, asa 1, né, animal jovem, sem nenhuma comorbidade, ainda é uma boa escolha. Para equinos, também é uma boa escolha. O custo é baixo. O custo para equinos, gente, às vezes a gente tem que colocar muito na ponta do lápis, porque é o tutor geralmente que paga os fármacos, né? Então, quanto mais caro, mais difícil fica dele até aceitar, né, aquela condição, né, de custo. A detomidina já é o custo um pouco mais alto, mas eu particularmente ainda prefiro para equinos, porque a duração é um pouquinho maior. E a dexmedetomidina tem que pesar isso aqui. Vale sim a pena pela segurança, até para grandes eu tenho utilizado quando é um animal mais instável, mas a gente tem que pesar no custo ali do dia a dia, tá? Tanto detomidina quanto dexmedetomidina tem indicação em infusão contínua, a xilazina não, tá? Então a gente pode usar continuamente durante uma cirurgia. Ela ajuda muito a manutenção de plano. Eu vou passar 5 minutinhos, tá? Eu acho que eu vou ter que deixar a parte 3 para depois da prova. Então, tem indicação da gente fazer em infusão contínua, tá? E, inclusive, alguns serviços de internação utilizam dexmedetomidina para manutenção de coma, né? Em paciente que fica muito tempo sob infusão, né, de anestésico geral. Então, a vantagem é que a gente consegue reverter, né, a gente reverte ali com dose e efeito. Diferença entre ioimbina e atipamezole. Também existe uma relação de seletividade entre receptores. A ioimbina,
ela é um reversor mais indicado para a xilazina, tá? Então, é como se fosse ali o casamento inicial foi xilazina e oembina. Por quê? Porque ela tem uma seletividade menor, assim como a xilazina, entre receptores alfa-2 e alfa-1, tá? E além disso, o efeito dela também é menor, então ela tem um efeito de aproximadamente 40 minutos. Efeito da xilazina de aproximadamente 40 minutos, tá? Então a gente tem um efeito, uma duração parecida, por isso são reversores que são utilizados para esse tipo de fármaco. A dexmedetomidina, ela pode ter um efeito de até, dependendo da dose, 3 horas. E o atipamezole, ele tem um efeito, né, de reversão de 1 a 3 horas, dependendo da dose. Então, o atipamezole é o reversor de eleição para a dexmedetomidina, por conta do efeito, e porque o atipamezole também tem uma seletividade maior por receptores alfa-2, assim como a dexmedetomidina. Tá? Então, por isso que os dois são quase que vendidos, né? Como um conjuntinho ali, né? O sedativo e o reversor. Paulo, e se eu usar ioimbina para reverter dexmedetomidina? Você só tem que prestar atenção que depois de 40 minutos pode ser que volte o efeito da dex, né? Então, precisa ficar de olho nesse paciente depois desse período. Eu faço isso, tá? Na rotina, mas é porque eu nunca reverto 100%. Eu reverto sempre uma parte só. Para finalizar, já libero depois vocês. Aqui é um vídeo de uma reversão da mesma gatinha, ó. A gatinha no final da cirurgia. Como é que eu faço para coisa? Aqui na seringa tem um reversor e aí eu tô fazendo pela via intravenosa. Eu vou fazendo de forma titulada, tá? Então vocês vão vendo que eu vou fazendo um pouquinho, avalio como que ela tá. Faço mais um pouquinho, avalio como que ela tá. Então, eu vou fazendo uma prova da reversão até o ponto que eu quero. Tem animal que eu não reverto tudo. Então, ó, fiz um pouquinho, tá diluído o fármaco aqui, e aí eu vou avaliar, ó. Quase nada de reflexo, tá vendo? Bem lento, ó. Ó, totalmente deitadinha, linguinha ainda pra fora. Aí, ó, vou fazer mais um pouquinho. Ó, molinha, tá vendo? Tô mexendo, ela não tá nem aí. Que horas que eu faço um pouco mais? Ó, fiz um pouquinho mais. Ó, testei, ó, já tá um pouco maior, tá vendo? O reflexo palpebral. Os reflexos, eles vão voltando de forma seriada, de acordo com a reversão. Ela foi anestesiada, né? Ela tomou anestesia geral. O reversor é só para dexmedetomidina, não reverte anestesia geral. Só que os anestésicos gerais, uma vantagem é que o efeito dele é rápido, né? E a metabolização é rápida. Ó, já tá mais, tá vendo? Mais intenso. Fiz mais um pouquinho. Ó, mas ela ainda não sustenta a cabecinha, tá vendo? Tá quase no final aqui, ó, da infusão. O reversor a gente pode fazer tanto pela via intravenosa quanto pela via intramuscular, né? Só lembrando que o efeito pela via intravenosa vai ser mais rápido e pela via intramuscular não. Eu não vejo muita diferença, por quê? Porque pela via intravenosa você tem que titular, você tem que diluir. Então, eu levei quase 5 minutos para reverter ela. Pela via intramuscular, o efeito ia iniciar em 5 minutos. Então, para mim, dá na mesma. Ó, então finalizei aqui. Aí agora vai ter um tempinho, ó, de mais ou menos 2 minutos até ela reverter. Ó, já começou a mexer a cabeça, tá vendo? Deu 3 minutos aqui do início da infusão. Ó, já tá mexendo, a linguinha última a voltar.
Ó, tá vendo? Já tá tentando mexer o bracinho. Ó, já mexe o pescoço. Ainda não consegue ficar em external, né? Ó, já tá tentando, ó. Ela não vai conseguir, ela vai cair. Se eles falassem, né, ia estar falando como? Por que você fez isso comigo, com a língua pra fora? Ó, tá vendo? A língua última a voltar, acho que eles têm uma sensação de dormência, e aí eles ficam tirando e colocando na boca. Ela ainda não sustenta, tá vendo? Primeiro porque eu não reverto tudo, né? Se você reverter tudo, o animal ele pode voltar um pouco agitado. A reversão, ela não é só da sedação, a reversão também é da analgesia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Se eu vou reverter, eu tenho que fazer antes analgésico. Caiu a bagaça. Olha lá, agora ela já tá falando comigo, ó. Querendo me matar. Certo? Aí aqui depois um outro vídeo eu vou deixar postadinho. Ai, esse cachorro é uma delícia. De outra reversão. O mais legal é a cara que ele me olha. Cadê? Aqui. Ó, a língua. A língua é o último sempre a voltar. Olha que sono delícia. Olha que delícia. Faltam 3 slidezinhos, mas eu vou deixar para o dia da correção da prova, beleza? É, o beijo, paciente, eu aperto, né? Eu vou deixar os videozinhos postados para vocês acompanharem, tá bom? Beleza, povo?